as corridas de rua em BH, verdadeiras escolas, e verdadeiras confraternizações. Pessoas que se conhecem, amizades que se constroem na corrida. Aquele pisar do concreto nas ruas de BH. Tem bairros que estão se reunindo a partir da corrida. A gente tem, por exemplo, Corre Castelo, o Padrecos Run, acho que é isso que chama o nome. Legal. O Padre Eustáquio lá, a galera correndo também. Então, são bairros se reunindo para fazer esse movimento e viver até o bairro, a sua região ali, né? Não precisa se deslocar tão longe em outro grupo de corrida para conseguir fazer isso, né? Ano que vem a gente tem a Maratona Oficial de Belo Horizonte, né? Em 17 de maio vai ser bem legal um evento para todo mundo viver a cidade. Você viver a cidade em 42 quilômetros. Se você não tiver a disposição de fazer 42 quilômetros, tem a corrida de 5 quilômetros também, que vai ser uma corrida turística muito legal, saindo da Praça da Estação e na Teatral da Liberdade. Dia 11 de 12 vai ter um evento. Eu tô treinando firme. O serviço tem academia, o serviço tem sinuca, e o serviço tem. Pode, né? Pode. Ó, ó o outro. Na contramão, olha lá. Ó,
Foi na tora. Bem na contramão. Vou ter que marcar aqui, vou ter que resolver um negócio aqui. Deus. Aí você já mudou ou ainda não, né? Não, pode continuar. É isso mesmo.
De empregos e 80 empresas convidadas. Leve sua carteira de trabalho, identidade e currículo e participe. Prefeitura de Lagoa Santa. Uma nova gestão, um novo olhar, uma nova cidade. Você precisa de emprego ou deseja um novo trabalho? Sua hora chegou. Participe do primeiro feirão de oportunidades e serviços de Lagoa Santa. É sábado, dia 29, das 9 da manhã às 5 da tarde, na Escola Padre Menezes. São mais de 1.000 vagas de emprego e 80 Agora que a tia deve perguntar. Tá merda, pô, vou ter que assistir esse trem tudo aí. Virou? Virou.
vou ali fazer um xixi papai. Procurar um local apropriado. Fala, Josi. Suave. É mais, Daniel?
Taíla. Hum. Aquela esquina ali, ó. Hum. Nota esses negocinhos? Uhum. É um café. Ah, tá. Eu fui lá. Eles deixou você no banheiro? Aí eu pedi pra gente ir usar, a menina deixou. Ah, tá. Aí na hora que você for, quiser, você vai lá. Tava esperando. Ainda dá dando pra tranquilo. Oi. Ih, pera aí, só um minuto. Oi? Nada, só de curiosidade mesmo, é pra prefeitura? Pra É, alguma coisa? é. Eu vi que vocês estão desde cedo aí. Não, a gente voltou agora de tarde. É. Uma contagem. É, pra melhorar o trânsito aí por causa das escolas, né? Na hora da escola parece que garra um pouco. Não fala não. Aí é pra isso, aí nós estamos contando aqui. Beleza. Fechou. Valeu. Já tava querendo perguntar há um tempão. Já passou, oh meu Deus, vou ter que arrumar desculpa. Você tá me escutando? Não, eu já tô aqui. Nossa, grafite. Interdita a faixa e aí encerra diante do Botafogo Era em escutar casa rádio e de do futebol. Santos na Vila Belmiro. O Cruzeiro tem tudo para conseguir vencer esses 3 jogos, mas a gente pensou isso também no primeiro turno e acabou que Santos e Ceará aprontaram para cima do Cruzeiro. Esperamos que nesse retorno o Cruzeiro realmente vença esses 3 jogos, Ceará, Botafogo e Santos. E aí eu aposto num tropeço do Flamengo com o Mirassol e fica a torcida para o Ceará fazer milagre. Pois é, quais são as contas para o Cruzeiro ser campeão do Campeonato Brasileiro? Para chegar a 77 pontos. E aí ele vai torcer para o Flamengo no máximo empatar. Só pode um empate aí nos próximos 2 jogos. Ficaria com 76 do Flamengo. E ainda tem a questão envolvendo o Palmeiras. E em caso de 2 empates também do Flamengo, empataria com o Cruzeiro, os 2 com 77, o Cruzeiro ganhando 3 jogos, mas aí o Flamengo leva hoje é de 50 gols contra 28 do Cruzeiro. Então o Flamengo teria uma vantagem em caso de empate aí na pontuação. Então é secar o Flamengo. Tem 2 jogos que eu acho que é fatídico o Mirassol conseguir vencer o Flamengo jogando no Maião. E o Ceará no Maracanã é que é a grande questão. Mas se arrancar um empate, o Ceará, como fez o Fortaleza, aprontou para cima do Flamengo no Rio, a China Azul vai comemorar e vai comemorar bonito, viu? Já ouvi a opinião rapidamente da Amanda e do Júnior. Um acredita ainda no título, quer dizer, acredita que há possibilidade, o outro acredita que não há possibilidade, apesar de contrariar a matemática, né? Que é uma ciência. Está contrariando a matemática. Mas tudo bem, vamos lá. Presuntinho, obrigado pelo título, Matheus. Como detentor das chaves do Cruzeiro, briga pelo título, ou você da briga pelo título do Cruzeiro? Você tem as chaves? Sim, por quê? Eu fui a primeira pessoa a falar que o Cruzeiro brigar pelo título esse ano no Brasil. É verdade. No Brasil. Sou testemunha. Então... Falou que o América também brigava, que o Atlético também brigava. Então, eu como detentor das chaves, como quem abriu essa porteira pro Cruzeiro, eu não posso ser desonesto. Quem que é que falou com você? O
O Cruzeiro não tá mais na briga pelo título. É porque ele vende os 5 separados, mas se tiver, pode trazer. Do Ceará e do Santos. Vai aumentar. O Cruzeiro vai Vai aumentar R$180, vai aumentar, pode trazer, vai aumentar R$40. Vai dar 190, não é? É, vai aumentar R$40, pode trazer. Tchau. Que isso, tia? Vai logo, minha filha. E aí, Rafael Mendonça? Eu acho muito difícil, acho que o título está na mão do Flamengo já, né? Nesse próximo compromisso aí diante do Ceará, a questão já vai ser resolvida. Mas o Fortaleza aprontou no Rio de Janeiro para cima do Flamengo, gente. Quem sabe o Ceará resolve também aprontar alguma coisa aqui nessa reta final. Acontecem coisas que essas equipes da zona aí estão naquela zona da degola, perigando ali. Elas costumam arrancar pontos importantes das equipes que estão lá em cima. Quem sabe ainda há tempo para o Ceará fazer alguma coisa. Mas a chance é mínima, eu acredito pouco. Acho que o Flamengo já colocou a mão nesses títulos e o Cruzeiro eu pedi para o Pedrinho mandar um vale-compras de 1 milhão para cada jogador do Ceará. Fazer algum esquema nisso. Vamos abrir um supermercado BH lá em Fortaleza. Tem que ser, ué. E aí, Amanda, Júnior Brasil, gostaria que vocês discorressem mais sobre o que vocês pensam a respeito disso. O Cruzeiro sabe que não depende somente dele. Eu imagino que você manter a sua mentalidade forte, como vem mantendo o Cruzeiro, ainda que em algum momento tenha oscilado, tantas outras equipes também oscilaram, praticamente hoje é um líder da competição, tem o mesmo número de derrotas que o Cruzeiro. Então, assim, os tropeços acontecem, fazem parte das competições como um todo. Agora, o Cruzeiro, a partir do momento que vai jogar contra o Ceará em busca dos três pontos, ele também está se preparando, que seja de maneira indireta, para a Copa do Brasil. Por isso, é prevalecer com essa mentalidade vencedora. Eu acho difícil o Flamengo perder para o Ceará. Bem pouco provável, bem difícil. Primeiro porque se vence a Libertadores, vão jogar sem pressão alguma. E aí, pela qualidade técnica, pelo nível que tem o elenco do Flamengo, pode colocar o sub-20 que dá jogo contra o Ceará. E se perde a Libertadores, aí vai jogar completamente motivado em busca de tentar ali ao menos amenizar a sua temporada e buscar esse título. Acho completamente difícil. O negócio antes disso acontecer, e assim, pelo fato do Flamengo também, assim como o Palmeiras, vai jogar na quarta-feira, inclusive só jogar na quinta-feira contra o Botafogo, o único jogo, inclusive, da quinta-feira, Cruzeiro e Botafogo, o Cruzeiro já entra em campo sabendo o que vai acontecer. Antes disso, precisa fazer a sua parte, buscar os 3 pontos em cima do Ceará, tudo isso tendo, para mim, como prioridade preparação para a Copa do Brasil, porque o Campeonato Brasileiro, o título fica bem complicado. Obedecendo ao senhor Alexandre de Moraes, eu vou ter que falar de maneira distinta, então, como determinou o senhor Alexandre, até o cabelo. Não, o cabelo é até parecido, não é só o cabelo não, a conta bancária e por aí vai, né? Cara, o número de vitórias do Flamengo, melhor ataque, melhor defesa, toda a estrutura que o time tem, o número de gols da equipe é absurda que o Flamengo fez, a defesa retocado, 23 gols possíveis. Ou seja, o Flamengo chega credenciado a ser campeão, não é à toa, não é do nada. E vai ser com números extraordinários. O Cruzeiro, aquilo que a gente já falou, com os números que tem, poderia ser tranquilamente campeão brasileiro de outros anos. O azar foi ter um Flamengo e ter um Palmeiras pela frente. 5h32, hora de informação do trânsito. Quem está chegando é Gil Neves. Boa tarde, Gil. Para quem está indo ou vindo, informações do trânsito na Pan FM 91.7. Passar o feriado ruim, hein? Amigos, colegas e ouvintes do nosso resenha. Eu imaginei fazer tanta coisa, mas não vai rolar.
Vamos lá então, caminhão com defeito causa lentidão agora na Avenida Pedro I, no sentido Venda Nova, ali próximo ao Parque Lagoa do Nado. Segundo a BH Trans, um reboque já está no local. Já na Antônio Carlos, é uma carreta com problemas mecânicos que trava o fluxo no sentido centro. Ali antes do anel rodoviário no Pareço, o trânsito é retido desde a altura da UFMG. Continuamos de olho aqui. Agora que você não vai ficar parado, fique com a gente. Fã FM 91.7. São 5 horas e 33 minutos, você está ligado aqui no Resenha da Fã e eu conto com a sua participação. Manda aí sua mensagem para o 3987-0917. 3987-0917. Vamos colocar o ouvinte para participar com a gente. A turma mandando mensagem aqui para o nosso WhatsApp. Vamos lá conversar com a galera que está mandando aqui, participando do Resenha da Fã. Boa tarde, pessoal da Fã, que Deus abençoe todo mundo. Ô Brasil, se o presuntinho fosse seu filho, como nós falamos lá na roça, né? Você já tinha dado umas palmadas na bunda dele, né? Eu, garotinho rebelde, né? Grande abraço, presuntinho. Grande abraço, obrigado pela mensagem. O Brasil sabe onde eu moro. Não, aqui, você quer tomar palmadinha no bumbum? Você dá pra pedir isso em público? Você quer ganhar palmadinha no bumbum? Olha, se ele fosse meu filho, eu já tinha jogado ele no meio do mato e esquecido ele lá. É isso. Um menino desse, eu vou te falar, brincadeira, presuntinho, é um orgulho, chegou aqui o menino, chegou assim, aqui em Belo Horizonte, aquela manifestação que caiu no caminhão de mudança, eu recebi, orientei, cortei as unhas dele, fui dando dicas, ensinando. Aí ele encontrou o Dadá na vida dele, me perguntou o que você acha do Dadá. Eu falei, vai fundo, o Dadá é um cara que pode te ajudar muito, pode abrir as portas. Foi o pior conselho que o Brasil me deu. Confiar no Dadá. Não, você entendeu bem. Então foi orientando, então eu digo com muito orgulho, é quase que um sobrinho complicado, um sobrinho problemático, que dá remédio pra ele, mas eu gosto muito. Nenhuma defesa, né? O seu advogado, seu presuntinho. Não, tá querendo que eu receba ele aqui no ar. Não vão me comprar, não adianta. Eu te defendi, Dadá. Guarda esses R$100. Guarda esses R$100, Dadá. Não vou São embora. 55 minutos, vamos lá, ó. Fair Play financeiro anunciado pela CBF, apresentado hoje, vai ser aplicado aos clubes das séries A e B a partir de janeiro e as regras vão ser monitoradas por um órgão chamado Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol. Muitas regras. Separei apenas algumas delas aqui para vocês, as que eu considero as principais. Uma delas, clubes e atletas poderão acionar a agência a qualquer momento para indicar atrasos de pagamentos. Outra regra, número 2, para dívidas assumidas a partir de 1º de janeiro, a implementação das regras é imediata. Dívidas anteriores a esta data estarão sujeitas ao regulamento a partir de 30 de novembro do ano que vem. Outra regra, serão controladas receitas e despesas relevantes. Os clubes deverão apresentar superávit no resultado de suas operações. Caso apresentem déficit, poderão usar aportes de capital ao seu patrimônio líquido para cobrir o resultado. Regra 4. Clubes terão limite de 70% de suas receitas para gastar com elenco, ou seja, salários e direitos de imagem. Resultados reportados em 2026 e 2027 estarão sujeitos a apenas advertências. As regras vão valer mesmo a partir dos resultados reportados em 2028 para esse limite de 70% das receitas sendo gastas com elenco. E a número 5, a dívida líquida de curto prazo, que geralmente vence em até um ano, terá de ser menor do que 45% das receitas. Os clubes que violarem a regra serão apenas advertidos até 2027. O percentual vai ser aplicado de forma gradual entre 28% e 29% até chegar aos 45% em 2030. E as punições? Advertência pública, multa, retenção de receitas, transfer ban, dedução de pontos, rebaixamento e a não concessão ou a cassação de licença. Júnior Brasil é contra a organização do futebol brasileiro.
E eu quero ouvir essa piada, não é a sua opinião, tem que conversar piada. Eu sou completamente a favor. Deixa eu te falar, eu sou contra determinadas questões que são feitas de maneira radical e que vão favorecer o jeitinho, a treta, o rolo, porque quando você coloca 70% para que você gaste daquilo que você arrecada, começa a ter coisa por fora, vai favorecer um tanto de coisa que não é legal. Eu acho que essa é a minha opinião. Não, eu quero entender a lógica. Eu quero entender a lógica. É o seguinte, eu só quero fazer uma pergunta. Você faz a pergunta depois de eu explanar. Não, você já explanou. Não explanei, não, senhor. O senhor está dizendo... Ô, Lianco, o programa tem o Lianco. Ele determina a hora que eu falo, como eu falo, o que eu posso e que momento. Eu quero saber se eu entendi certo o que você falou. Até para que não gere interpretação. Não, mas eu repito. Então, aqui, se a sua atenção é essa, eu digo o seguinte, eu acho esse percentual no momento da economia, você gastar 70% do que arrecada, um pouco complicado. Porque Flamengo e Palmeiras vão descolar na frente, porque eles têm uma receita diferente. Corinthians vai descolar lá na frente. Isso vai favorecer a esses clubes que tem uma receita absurda, como o Flamengo, e aí o futebol brasileiro vai ter dono. 2, 3 clubes. Mas aí você acha que o clube menor deveria passar de 70%? Não, a questão não é essa. Eu acho que você tem que encontrar alternativas. Se você quer fazer, então cria um ranqueamento igual tinha no vôlei. Você coloca o jogador A, B, C, você pode ter tantos A, tantos B, tantos C, e coloca qualidade, qualidade deles. Coloca qualidade, taxa e vai. Agora isso, cara, infelizmente vai gerar desigualdade. Porque hoje, um Mirassol com 3 milhões, ele fez um trabalho, beleza, na folha. A maioria dos clubes aí desses que estão lá em cima é 30 milhões, 20 milhões uma folha. Só que quando você pega 70% da receita, aí você pega um Flamengo, que tem uma receita de 300 milhões ou mais no ano, cara, ele vai gastar o que os outros clubes não têm condição de gastar. Isso não é mérito do Flamengo? Mas é o que já acontece. Não, mas aqui, se o objetivo é nivelar, é trazer uma condição equânime para o nosso futebol, então nós temos que fazer de outro modo. Mas não é desse, não de maneira tão radical. Vai encontrando, vai buscando soluções, vai fazendo ranqueamento de jogadores, vai determinando, olha, você pode ter 3 jogadores cada clube que ganhem 2 milhões. 2 milhões, crianças de 500, acabou. Você vai proporcionar o quê? Estimular o competitivo, mas não dessa forma. Porque volta a falar, Palmeiras, Flamengo, Corinthians vão ser os reis do pedaço. E aí, nunca mais nós vamos ver o fenômeno de um Mirassol com uma folha de 3 milhões. Eu sou a favor dessa ideia que você deu, porque ela se aproxima da minha ideia mais radical, em termos de raiz. A minha ideia mais radical mesmo, primária, tem que ser amador. Pra mim o futebol tem que ser amador. Acabar com o pagamento para jogador. A sua ideia começa a se aproximar da minha. Mais ou menos que aí a sua é poliana, né? Que a sua é uma coisa utópica. Você, Amanda? Um dos objetivos do Fair Play é ter competições mais justas. Aí como você consegue colocar uma competição justa se do outro lado tem um adversário citado agora pelo Júnior Brasil, que arrecada 200 milhões e gasta 70% desses 200 milhões. Que seja, você fala assim, como que você vai competir com esse adversário que tem uma receita maior e que tem mais chances de contratação de jogadores melhores também. E um detalhe, você é dono do seu clube, você é impedido de gerenciar como você não pode. Começou, tá aí. Porque a CBF criou um plano que interfere na sua gestão. Então o Pedrinho, o que fizeram com ele? Amarraram a mão dele. Falaram, você não vai poder gastar o seu dinheiro por conta disso, que você não pode pôr o dinheiro, você tem que ter a receita. Como que faz uma situação dessa? Venha encontrar o jeitinho brasileiro. Então o supermercado BH patrocina, aumenta a receita. As escolas aqui parece que saem mais tarde, né? 5h30, né? Mas falou assim, as de lá deveria ter tudo 5 horas. A lei favorece o desvio da lei, a lei mal feita é. O que ele está falando é ter tido mais cuidado para poder analisar sobre assunto. A Federação da CBF só quis ter o fair play financeiro. Estou implantando o fair play aqui no Brasil. Sem critérios para serem adotados, porque além de
a gente ter vários clubes no nosso país, a gente tem também clubes completamente distintos em termos de orçamento. Então, assim, a ideia é boa, a prática nem tanto. Eu acho que a CBF criou, na realidade, é para evitar déficit e eventos aí que vão contratando e gastando dinheiro que o clube não tem. Eu acho que isso aqui serve basicamente só para isso, é para tentar evitar uma gastação desenfreada com dinheiro que não tem, né? Aqueles que têm vão continuar contratando, vão continuar gastando um certo limite ali de 70% das receitas para gastar com o elenco, que aí acho que foi uma tentativa de tentar segurar esse poderio desenfreado. Só que vai ser usado de outra forma, como disse o no Brasil, né? Tenta fazer ajeitar ali de alguma forma. Mas isso é preliminar ainda, coisa que ainda vai ser ajeitado, de repente isso pode ser acertado ainda futuramente, com o pessoal vai debatendo, vai discutindo, vai vendo as brechas, né, que o pessoal vai dando um jeito, mas acho que é um primeiro passo importante que tem que ser dado. Olha, honestamente, é óbvio que o fair play financeiro é bom. No mundo inteiro se pratica. É claro que ele é bom. Ah, bom. Eu já estava achando que era bom. É claro que é bom. Tem que ter, tem pra onde correr. Há muitas covardias se praticam no nosso futebol. Como, por exemplo, o Cuiabá. O Atlético com um ano devendo. Lá em São Paulo, os 3 grandes tirando o Palmeiras ficaram devendo, ainda estão, na verdade. E o Cuiabá está na Série B com dificuldade de pagar essa folha. Só a dívida que esses 4 que eu citei tem com o Cuiabá pagaria a folha do Cuiabá. Só do ano. E aí o Cuiabá se matando lá na Série B e não conseguiu subir. Então, naturalmente, isso precisa ser regulamentado. Porém, apesar de eu achar que o fair play é necessário, eu acho que se ele for feito tão à risca assim hoje, o campeonato do futebol brasileiro vai acabar. Não só vai ficar entre Flamengo e Palmeiras, só vai ficar só o Flamengo vai ganhar título. Então, o Flamengo vai dominar de maneira muito grande. O Flamengo está há 5 anos, arrecada cerca de 1 milhão a mais do que o segundo maior time que arrecada no Brasil, né? Faz 5 anos que o Flamengo arrecada 1,5 bi de média, e o segundo com maior arrecadação, hora é Palmeiras, hora é Corinthians, fica entre ali na casa de 1 bilhão. Então é meio bilhão a mais que o Flamengo arrecada por ano em relação ao Então realmente é um desnível que vai ser gerado. Aí eu vou mudar o Botafogo, campeão da Libertadores do Brasileirão. O Botafogo investiu muito mais que arrecada, não poderia, segundo essa nova lei. E foi campeão dessa maneira. O Atlético, quando montou esse primeiro time, assim, investiu mais que arrecada. O Palmeiras teve uma injeção financeira muito grande por parte daquela relação de mecenato do Nobre e da Leiro. Enfim, eu acho que é complicado a gente falar disso hoje no futebol brasileiro. Já virou? Ainda mais com essas novas leis de SAF, porque o clube que é SAF pode burlar, né? O clube que é SAF, ele pode injetar dinheiro no clube para enganar o balanço. Então eu acho que é complicado essa situação aí, essa lei. A turma está mandando mensagem sobre esse assunto também, vamos ouvir. Fala galera, é o Anderson Moto-Uber aqui de Vespasiano. Eu discordo de vocês tudo, tá? Pra mim, não tinha que ter nada de fair play, não. Tinha que deixar o futebol. Outro na contramão. Ficar empreendendo demais no futebol, só tá estragando ele, entendeu? Tá deixando o futebol cada vez mais maldinho. Se o presidente lá ia assumir e comprar um tanto de gente, afundar o clube em dívida, culpa é do prêmio do último. Então, deixa o bicho pegar. Que isso? Ele foi mais ou menos do seu estilo, Matheus. São 5 horas e 46 minutos, vamos fazer um breve intervalo. Manda aí sua mensagem, 3987-0917, 3987-0917. Daqui a pouco, afastamento de um dos donos do Atlético e também a chegada do novo reforço do Cruzeiro. Rifinha da Fã. Oferecimento, Supermercados BH. Quem joga junto faz gol na economia. Domingo, tem Fortaleza e Atlético direto da Arena. 6h30 da noite. Depois do empate com o Flamengo, o Atlético vai pra cima do Fortaleza em busca dos 3 pontos. A Fã FM 91.7 6h30 no pré-jogo com a equipe Show. Fortaleza e Atlético. Domingo às 6h30.
Vamos acabar com a festa dos mosquitos da dengue. Prefeitura de Belo Horizonte. São 5 horas 47 minutos. Calma, Dadá. Ah, tá, eu não vou ficar pegando. Dadá, lindo, Dadá, lindo, Dadá. Vou trazer uma maracujina pra ele. Que o negócio tá fácil, não. São 5 horas 48 minutos. Nós estamos esperando sua participação pelo 3987-0917. Não tô te ouvindo, não. Ele sobra pra mim. Eu tô ligado. Sobra pra mim. Ele fica estressado, me xinga. Complicado demais, cara. Complicado demais. Vamos lá então, ó. A Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, criticou a arbitragem dos jogos do Verdão e a Leila Pereira discordou dele. A explicação é o seguinte: depois da derrota para o Grêmio, ontem o Abel disse que a arbitragem mudou em relação ao Palmeiras após o clássico contra o São Paulo, em outubro. Né? Teve aquele pênalti claro para o tricolor, não marcado pela arbitragem. Vamos ouvir primeiro o que diz o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou e isso é bem visível, não é? Hoje o árbitro, não tem dúvidas nenhumas em marcar os 2 penaltis. A primeira falta que é a entrada da área do jogo, um claro amarelo para falar com o quarto árbitro, isso não entendo porque o quarto não dá em amarelo. E aí o presidente da CBF, em evento hoje na CBF Academy, rebateu a declaração. A gente vê cada rodada, as falas mudam. Quando há um erro que favorece a equipe, ninguém fala. Quando há um erro que desfavorece, fala. Para mim, eu acho que os erros acontecem, mas a gente está trabalhando para melhorar todo o nosso futebol e também melhorar a nossa arbitragem. E quem também discordou do Abel Ferreira foi a própria presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também hoje nesse evento da CBF. Eu não acredito, tá, que esses 5 últimos jogos do Palmeiras que nós não conseguimos vencer foi em virtude de arbitragem. Eu não posso terceirizar a responsabilidade que é nossa, tá? Responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, isso é muito claro para o claro, tá? Para o nosso treinador. Porque essa dificuldade não é só do Palmeiras. Os erros da arbitragem não é só do Palmeiras. São de todos os clubes. Eu não concordo com esses problemas que nós tivemos. Foi por incapacidade nossa. Tá todo mundo falando e todo mundo falando. Mas aí tem uma questão também. A Leila tá na CBF, ela não ia falar mal da arbitragem na cara lá do presidente, assim, então dar esse apoio total. Não sei até que pressão ela sofreu. Agora, até que ponto essa fala também do Abel Ferreira, ele falou as palavras dele aí, né? A arbitragem mudou em relação ao Palmeiras após o clássico contra o São Paulo. Então ele assume que antes o Palmeiras estava sendo favorecido. Não, eu só acho que agora está sendo prejudicado. Sendo prejudicado porque ele foi favorecido antes. Nesse jogo. Após esse jogo, que houve toda essa discussão, aí a arbitragem mudou em relação ao Palmeiras e aí começou a prejudicar o Palmeiras, segundo o treinador. Mas aí eu concordo com a Leila Pereira. Todas as equipes estão reclamando desde o início do campeonato, vão reclamar do campeonato do ano que vem e vai continuar isso da mesma forma. Cada equipe tem que resolver internamente, fazendo um volume para ganhar, independente de quem está ficando o jogo. São 2 coletivas seguidas que o Abel citou o nome do Ramon Abate para defendê-lo. Que é a primeira vez na história que um treinador de um esporte, não de futebol, vai em coletiva defender em 2 coletivas seguidas o ato não é natural. Se eu fosse o Carlos Coutinho, não. Quem era o técnico daquele Santos do Pelé? O Santos do Pelé? Nossa, me fugiu o nome, eu sabia. Lula. Se eu fosse o Lula, eu também daria uma entrevista elogiando o Pelé. Eu também faria isso. Natural. Então, o Abel saiu em defesa do seu melhor ativo. Sem brincadeira agora, sem ironia, é bizarro. Ele saiu em defesa de um árbitro 2 vezes seguidas. O que nunca viu na história do futebol um árbitro ser afastado como o Ramon foi. Eu preciso levar para ele, depois daquela entrevistazinha do bonitinho do auxiliar dele falando que tinha um sistema contra o Palmeiras. Vocês lembram dessa entrevista? Sim. O árbitro daquele jogo, o senhor Jean-Pierre, o famoso Vin Diesel, apitou sua última partida como árbitro da CBF. Faz 2 anos que ele não apita um jogo. Desde aquele dia.
Preciso lembrar que o Júnior Benevenuto, se eu não me engano, Mineiro, Ele é. apitou o Palmeiras e Bahia em 2019 e ficou até agosto de 2020 sem apitar também, depois de errar contra o Palmeiras. Virou VAR. Virou VAR. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Então, graças a Deus a arbitragem mudou. Graças a Deus, tava na hora, gente. De 2016 a meio de 2025, tava na hora da arbitragem parar de favorecer o Palmeiras. O Flamengo não, falar uma coisa, o Flamengo não ganhou esse Brasileirão no campo. E por isso eu encho o saco que o Cruzeiro tem que fazer representação. O Flamengo ganhou esse Brasileiro nos bastidores. E por mais que o Flamengo fosse um time melhor, não deixaria o Flamengo ser campeão. Assim como não deixaria o Cruzeiro ser campeão. O Flamengo fez o que deveria fazer e o Cruzeiro tem que começar a fazer isso. Porque a Leila de Assíndia também está dentro da CBF. E foi só o Palmeiras parar de ser prejudicado, que foram 5 jogos seguidos. Se parar de ser favorecido, foram 5 jogos seguidos que não tem vencer. Eu sempre dizia, tira a arbitragem que não vai sobrar nada. E deu no que deu. Júnior e Alan, querem falar alguma coisa ou pode tocar o barco aqui? Eu acho o seguinte, o Abel é um dos maiores chorões da história do futebol brasileiro. E eu acho que pode estar rolando até um embate ou uma rota de colisão, Leila e ele, dependendo se ele não conquistar títulos, talvez ele nem fique no Palmeiras. Agora eu queria ver o Abel, se ele fosse técnico de Cruzeiro ou Atlético, ele pirava, ele já estava careca. Porque às vezes os erros desse ano, então, contra o Cruzeiro foi uma coisa absurda, como já teve ano contra o Atlético, mas esse ano contra o Cruzeiro ele já estava careca, já tinha arrancado os cabelos. Então ele chora em berço esplêndido. São 5 horas e 54 minutos, você está ligado aqui no Resenha da Fã e Guilherme Gonçalves. Teve novidades em relação a Daniel Porcaro. É isso, 9 dias após a prisão, um dos principais acionistas do Galo foi afastado do Conselho Administrativo da SAF. Segundo o Atlético, a decisão foi tomada por acionistas em Assembleia Geral. Então, foi feita uma Assembleia Extraordinária na última sexta. O Porcaro, que é dono do Banco Márcio, foi preso pelo Atlético assinou o assento dele no Conselho de Administração fica vago até uma nova decisão da Assembleia Geral de Acionistas. Lembra que ele investiu cerca de 300 milhões em 2023 para comprar 20% da SAF do Galo. Então tá aí, tá fora do Conselho de Administração da SAF, porque nem tem como ele participar, né? Nem reunião virtual seria possível, né? Demorou, né? 9 dias. 9 dias saiu uma nota sexta, porque antes poderia ter saído alguma nota, alguma coisa, vamos averiguar, nem isso, né? Ficou um silêncio, Atlético erra demais em todos os campos, dentro e fora do campo de maneira absurda. Isso ter sido emitido uma nota no mesmo dia, para falar, ó, já está afastado, vamos convocar a Assembleia Extraordinária para isso, específico para isso, ver que medidas legais. Então o Atlético vai tudo assim, mas eles que entendem, eles que são formados, né? Aliás, formados em engenharia, porque no caso não sabe nada, né? 5 horas e 55 minutos, Rafael Mendonça, você esteve no aeroporto de Confins, a equipe da FAM presente para acompanhar a chegada do primeiro reforço do Cruzeiro para a próxima temporada. Sim, Vidia Real, né? O colombiano de apenas 20 anos, reforço do Cruzeiro, aí o primeiro, né? Para o ano de 2023, hoje em Belo Horizonte, ele que desembarcou na manhã de hoje e foi recebido, né, pela diretoria de comunicação do Cruzeiro e também a imprensa marcou presença aguardando para ouvir as primeiras palavras, né, do jogador atacante aí, o Neisser Vidia Real, que seriam as primeiras palavras dele aí com a camisa para chegar para vestir essa camisa do Cruzeiro. Vamos ouvir. Estoy muy contento que un club como este me haya puesto los ojos en mí y nada, para disfrutar. Neisser, já teve alguma conversa com o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro? Sí, o sea, hemos conversado un poco, la verdad, y me llena mucho de confianza, de hecho. É o melhor momento da sua carreira, depois da seleção colombiana. Como é que foi essa conversa para acertar com o Cruzeiro? Pues sí, feliz con el fútbol que el Cruzeiro me haya fichado y nada, ahora toca enfocarse acá y hacer historia acá. Muito bem, esse Neisser Vidia Real, que eu vou te falar, foi uma dificuldade para entender o que ele falou. Para mim, todas as perguntas ele começou respondendo praticamente a mesma coisa. Ele decorou alguma coisa ali, não, mas não, obviamente ele falou bacana, falou que está muito feliz aí, né, que um clube como esse, né, como o Cruzeiro acreditou nele
e agora é disputar. Ele quer fazer história, né, com a camisa do Cruzeiro. Disse que já teve a primeira conversa com o técnico Leonardo Jardim, que o Jardim passou muita confiança para ele. Obviamente ele não estendeu a conversa, também nem foi autorizado, não é uma entrevista coletiva ali na chegada do aeroporto. Isso ainda vai acontecer quando o jogador for oficialmente apresentado, né? Ele ainda vai passar agora por exames e se apresentar ao técnico Leonardo Jardim na Toca da Raposa, já iniciar os treinamentos, mas ainda não entra em campo, viu, torcedor? Ele só pode atuar pelo Cruzeiro a partir do momento que o nome é publicado no BID, né, Boletim Informativo Diário da CBF, e isso vai ser feito após somente a abertura da próxima janela de transferências, que acontece no início de janeiro, 5 de janeiro. Qual que é o tamanho da sua empolgação com a chegada do Vídea Real ou do Vila Real, hein, Amanda? Porque é um jogador que você destacou na Copa do Mundo Sub-20 e também no Sul-Americano Sub-20. 13 gols em 15 jogos, né, nessas duas competições. Mas ainda não tem gol no profissional. Então acho que o torcedor precisa entender também que é uma aposta interessantíssima pelo crescimento do atleta, principalmente jogando na seleção de base. Agora, precisa ainda pavimentar um caminho longo, né? Tem 20 anos apenas, tem que ter a cabeça no lugar, tem que saber aonde está pisando e a grandeza da instituição. Isso será essencial para ele aqui dentro do Cruzeiro, chegar antes, como chegou agora. Isso vai dar a ele a oportunidade de já ambientar, já se adaptar também ao clube, a maneira do Cruzeiro jogar, entender um pouquinho como que é a filosofia de trabalho do Leonardo Jardim, mas vejo com bons olhos. Para mim é uma contratação interessantíssima, só depende dele, claro. Um atleta versátil, pode jogar em mais de uma posição, mais de 20 posições até, lado esquerdo, lado direito, ou até como um camisa 9. O importante é ter a cabeça no lugar e saber a grandeza, o tamanho da instituição que agora ele defende. Olha, é um jogador de um potencial absurdo por tudo que a gente viu, ele principalmente no Mundial com a Colômbia, nesse Mundial Sub-20. Entendo que ele chega hoje para ser reserva, não chega para ser titular. Sinisterra e Arroz estão na frente dele. Ele ainda vai ter que ganhar um certo amadurecimento. Tá conseguindo pegar tudo? Outra coisa é você jogar com um profissional. Mas se você não conseguir, você tem que... Então ele vai precisar ter uma... Você tem que marcar aí pra nós ver de novo, hein? Estar no profissional, mas acredito demais pela qualidade dele, que ele vai ter muito sucesso. É um cara diferenciado e sendo bem lapidado, sendo bem cuidado, eu tenho certeza que ele vai ajudar muito o Cruzeiro. E lembra, é um baita de um negócio, porque o Cruzeiro não meteu mão. Ou seja...